Agora, a Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Renan Cunha e esta é a nossa jornada pela história da salvação. Estamos no dia 26 e hoje vamos concluir os 2 livros com a leitura dos capítulos 49 e 50 de Gênesis e a leitura dos capítulos 41 e 42 de Jó. Também vamos meditar o Salmo 17. O texto é da tradução oficial da CNBB, na voz de Ricardo Bippe. Testamento profético de Jacó. Gênesis capítulo 49. Jacó chamou os filhos e lhes disse: Reuni-vos para que eu vos anuncie o que sucederá nos dias vindouros. Reuni-vos para escutar, filhos de Jacó, escutai a Israel, vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, minha potência e primeiro fruto de meu vigor, proeminente em prestígio e excelente em força, impetuoso como a água. Não manterás a primazia, pois subiste ao leito de teu pai. Sim, profanaste a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de violência são suas espadas. Jamais assistirei a seu conselho, e minha honra não estará na sua assembleia, porque em seu furor trucidaram homens, e em seu capricho cortaram de touros os tendões. Maldita essa cólera tão violenta, maldito esse furor tão cruel. Vou reparti-los em Jacó e dispersá-los em Israel. A ti, Judá, teus irmãos renderão homenagem, tua mão pesará sobre a nuca de teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai, Judá, filhote de leão. Da presa, meu filho, subiste. Ele se agacha, deita-se como um leão, como uma leoa. Quem o fará levantar? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence e a quem vai a obediência de povos. Ele amarra à videira seu jumentinho, a parreira escolhida, o filho da jumenta, lava no vinho sua veste e no sangue das uvas seu manto. Seus olhos são mais escuros que o vinho e os dentes mais brancos que o leite. Zabulon habita na costa do mar, deixa encostar os navios e sua fronteira vai até Sidônia. Issacar é um jumento robusto, deitado no meio dos currais, vendo que o repouso era bom e que a terra era excelente. Ofereceu lombo à carga, foi submetido a trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan seja qual serpente no caminho, como víbora no atalho, que morde os calcanhares do cavalo e faz o cavaleiro cair para trás. A tua salvação eu espero, ó Senhor. Gade, por bandos é atacado, mas ele ataca o seu calcanhar. Azer, seu pão é alimento forte, produz delícias dignas de reis. Neftali é uma corça a passo livre, exibindo chifres graciosos. Cepo, fecundo, é José. Cepo fecundo junto à fonte, ramos se estendem sobre o muro, provocam-no, irritam-no, atacam-no atiradores de setas, mas seu arco permanece retesado, e ágeis se mostram suas mãos, pelas mãos do forte de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai, ele te ajude, pelo Deus poderoso, ele te abençoe, com bênçãos que descem do céu, bênçãos do abismo sob a terra, bênçãos dos seios e do útero, bênçãos do teu pai, que superam as bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Desçam elas sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre os irmãos. Benjamim é lobo voraz. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte os despojos. Todos esses constituem as 12 tribos de Israel. E isso é o que lhes falou o seu pai ao abençoá-los, dando a cada tribo a sua bênção.
Morte de Jacó. Depois Jacó deu-lhes esta instrução: Vou ser reunido ao meu povo, sepultai-me com meus pais na gruta de Macpela, no campo de Efron, o Eteu, na gruta que fica no campo de Macpela, defronte de Mambré, na terra de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Eteu, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e sua mulher Sara, Isaque e sua mulher Rebeca, e foi lá que sepultei Lia. E quando Jacó acabou de dar essas instruções aos filhos, encolheu os pés sobre a cama e expirou. E foi reunido a seu povo. O testamento de Jacó apresenta, por um lado, a bênção sobre aqueles que se emendaram, se converteram, e por outro, a maldição sobre os que se mantiveram no pecado. No caso de Rúben, o pecado de incesto é punido com a dispersão da sua tribo. Judá, porém, recebe uma graça. Ele vai ser o precursor da dinastia davídica. Ele é simbolizado pelo leão. O texto de Gênesis tem um modo peculiar de apresentar os preceitos morais. Ainda estamos no começo da revelação. Não temos as tábuas da lei, apenas a lei natural das coisas. Deus vai agindo na história humana, fazendo cada homem e cada mulher reconhecer essa lei. Hoje em dia, a lei natural é duramente combatida. Para nós católicos, no entanto, o agir moral não pode prescindir daquilo que foi estabelecido na criação de Deus. Funerais de Jacó, Gênesis capítulo 50. Então José lançou-se sobre o rosto do pai, chorando e beijando. Depois mandou os médicos que estavam a seu serviço embalsamarem o pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, o tempo que se leva para embalsamar. E os egípcios guardaram luto durante 70 dias. Passados os dias de luto, José falou assim à casa do faraó: Se encontrei graça aos vossos olhos, dizei aos ouvidos do faraó que meu pai me pediu sob juramento: quando eu morrer, me sepultarás na sepultura que escrevi para mim na terra de Canaã. Desejo, portanto, subir agora para sepultar meu pai e depois voltarei. E o faraó respondeu: Sobe e sepulta teu pai conforme ele te fez jurar. José subiu então para sepultar o pai, e subiram com ele todos os servos do faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, toda a casa de José, seus irmãos e a casa do seu pai. Deixaram na terra de Gésen apenas suas crianças, seus rebanhos e seu gado. Subiram também com ele carros e cavaleiros, e a caravana era imponente. Quando chegaram agora em Atade, isto é, à eira do espinho, do outro lado do Jordão, celebraram ali um funeral grande e solene. Durante 7 dias, José guardou luto por seu pai. Os moradores da terra, os cananeus, ao verem esse luto em Goren-Atad, comentaram: Este foi um grande luto para o Egito, por isso deram a esse lugar, no Além-Jordão, o nome de Abel-Mesraim, isto é, luto do Egito. Os filhos de Jacó fizeram como ele havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na gruta do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado do Eteu Efron como propriedade funerária, defronte de Mambré. Depois de sepultar o pai, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que haviam subido com ele para o enterro de seu pai. José perdoa seus irmãos. Ao verem que o pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: E se José se lembrar da maldade que sofreu e nos fizer pagar por todo o mal que lhe fizemos? Mandaram, pois, dizer a José: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos: Dizei a José: Perdoa o crime de teus irmãos,
e o seu pecado. Com efeito, trataram-te mal. Mas agora perdoa, te rogo, o crime dos servos do Deus de teu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Vieram então seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Vê, somos os teus escravos. José lhes disse: Não tenhais medo. Estou eu, por acaso, no lugar de Deus? Vós planejastes fazer o mal contra mim, mas Deus converteu-o em bem. Ele quis fazer com que se cumprisse o que hoje estáis vendo, fazer viver um povo numeroso. Não tenhais medo, portanto. Eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim os confortou, falando-lhes ao coração. Morte de José. José se estabeleceu no Egito com a casa de seu pai e viveu 110 anos. Ele viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, bem como os filhos de Maquir, filho de Manassés. Estes, ao nascerem, foram recebidos sobre os joelhos de José em sinal de adoção. Depois, José disse a seus irmãos: Eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que, com juramento, prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel jurarem, dizendo-lhes: Certamente Deus vos visitará. Então fareis subir daqui os meus ossos. José morreu na idade de 110 anos e foi embalsamado e posto num sarcófago no Egito. O biblista Schuckel, da Bíblia do Peregrino, resume assim a narrativa do Gênesis. Podemos agora olhar para trás e abranger amplo espaço narrativo. No princípio da criação, Deus viu que tudo era muito bom. O mal penetrou, e por ele a morte, o fratricídio. Deus intervém, evita o mal extremo, faz com que o bem vá se impondo. A partir de Abrão, embora continuem a hostilidade e a rivalidade, vai triunfando laboriosamente o bem. A tensão entre Abrão e Ló se resolve pacificamente. A ruptura entre Jacó e Esaú é sanada. José abraça os irmãos. No final, até mesmo o mal se põe a serviço do bem. Tal é o desígnio e o poder de Deus. Palavra de consolo dirigida a todos os leitores. Vamos ver agora qual será o desfecho da história de Jó. Jó, capítulo 41. Olha como diante dele toda a esperança se frustra, basta a sua vista para derrubar por terra. Ninguém é tão temerário para provocá-lo, pois ninguém poderia resistir ao seu olhar. Quem jamais se atreveu a atacá-lo e saiu ileso? Quem debaixo do céu? Não deixarei de descrever seus membros e falarei de sua força e da beleza da sua estrutura. Quem abrirá pela frente a sua veste ou passará entre as duas mandíbulas? Quem vai abrir as portas da sua boca? Em torno dos seus dentes, só terror. Seu dorso é como escudos fundidos, compacto, como se estivessem lacrados em pedra. Um escudo se junta ao outro de tal modo que nenhum sopro passa entre eles. Um está colado ao outro e presos entre si, não se podem separar. Seu espirro é como centelhas de fogo e seus olhos como pálpebras da aurora. De sua boca irrompem tochas acesas como centelhas de fogo respingadas. De suas narinas sai fumaça como de uma panela fervendo ao fogo. Seu bafo faz as brasas se inflamarem e chamas irrompem de sua goela. No seu pescoço está sua força e à sua frente vai o pavor. As dobras dos seus músculos são macias. Quando apertadas, não se movem. Seu coração é duro como a pedra do moinho. Quando se levanta, tremem os valentes e fogem das águas em debandada. Se alguém o atacar, a espada não vai penetrá-lo, nem lança, nem flecha, nem dardo. Para ele, o ferro é como palha e o bronze como madeira podre.
Não o afugenta o flecheiro, e as pedras da funda são para ele como palha ao vento. Também, como palha considera o porrete, e ri-se do sibilo da espada. Debaixo do ventre ele tem cacos pontiagudos, como uma grade que se arrasta sobre o lodo. Faz ferver o abismo como caldeira e transforma o mar num caldeirão de óleo. Deixa atrás de si um rastro iluminado, e a água parece uma cabeleira branca. Não há, sobre a terra, poder igual, pois foi criado para não ter medo de ninguém. Ele enfrenta os seres mais altivos de todos os monstros. Ele é o Rei. Arrependimento de Jó. Jó capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Disseste: quem é esse que sem conhecimento obscurece o meu desígnio? Pois eu falei, sem nada entender, de maravilhas que ultrapassam meu conhecimento. Escuta-me, eu disse, eu vou falar. Vou perguntar-te e tu responderás. Eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora vejo-te com meus próprios olhos. Por isso, acuso-me a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Epílogo: Os mestres equivocados. Tendo acabado de falar com Jó, o Senhor dirigiu-se a Elifaz de Temã. Estou indignado contra ti e os teus 2 amigos, porque não falastes corretamente de mim, como fez o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhas e 7 carneiros, e dirigi-vos ao meu servo Jó. Oferecei-os em holocausto, e Jó, meu servo, intercederá por vós. Em atenção a ele, não vos tratarei como merece a vossa insensatez, pois não falastes corretamente de mim, como o meu servo Jó. Elifaz de Temã, Baldade de Suaz e Sofar de Naamate fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor atendeu às orações de Jó. Então o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este intercedeu por seus amigos. Restituiu-lhe todos os bens, o dobro do que antes possuía. Vieram então visitá-lo todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e os antigos conhecidos. Comeram com ele em sua casa, consolaram-no e o confortaram pela desgraça que o Senhor lhe tinha enviado, e cada qual ofereceu-lhe uma moeda de prata e um brinco de ouro. O Senhor abençoou Jó no fim de sua vida mais do que no princípio. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve também outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Paloma, a segunda Cássia e a terceira Argentea. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai destinou-lhes uma parte da herança entre seus irmãos. Depois desses acontecimentos, Jó viveu ainda 144 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração, e morreu velho e cumulado de dias. No fim das contas, ensina o biblista Shackel, Jó se encontrou com Deus, e essa profunda experiência religiosa supera toda a tradição teológica das escolas, os discursos dos sábios. Mais ainda, supera uma ideia limitada a respeito de Deus, ideia que distinguia seu saber de sua justiça. Deus era um tema de discussão na boca dos amigos. Deus é agora alguém que Jó encontrou. Chegou a esse ponto pelo caminho da palavra tenaz. Deus não fechou a boca de Jó quando terminou sua maldição inicial. Deus não quer colaboradores mudos. Faziam-lhe falta as palavras de Jó, porque faziam falta para nós. Somos um povo crítico, também de Deus, e Jó é nosso porta-voz. Por isso não podia calar. Mas além de nossa crítica, do Deus que nossa crítica imagina, soa a voz de Deus cada vez mais verdadeiro. Rezemos com o Salmo
para reconhecermos sempre o Deus verdadeiro, para além de nossas críticas e murmurações. Súplica do Justo, Salmo 17, oração de Davi. Escuta, Senhor, minha justa causa, atende a minha súplica, presta ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos, venha de tua face a minha sentença, teus olhos vejam o que é reto, examina meu coração, sonda-o de noite, prove-me no fogo, e em mim não encontrarás iniquidade. Minha boca não transgrediu como procede essa gente. Por causa das palavras dos teus lábios, guardei-me dos caminhos do violento. Conserva meus passos nas tuas veredas, para que meus pés não se desviem. Clamei a ti, porque tu me ouves, ó Deus. Inclina para mim o teu ouvido e escuta minhas palavras. Mostra a maravilha das tuas misericórdias. Tu, que salvas dos rebeldes os que se refugiam à tua direita. Guarda-me como a pupila do teu olho, protege-me à sombra de tuas asas, diante dos ímpios que me oprimem. Meus inimigos cercaram-me com furor, fecharam o seu coração, sua boca fala com arrogância. Avançando agora me cercam, fixando os olhos em mim para me derrubar. Sua aparência é a de um leão, pronto para a presa, como o leão novo, agachado no esconderijo. Levanta-te, Senhor, vem antes dele, abate-o, com tua espada livra minha alma do ímpio, dos mortais. Com a tua mão, Senhor, dos mortais, cuja parte termina nesta vida. Sacia com os teus bens o ventre deles, saciem-se também os filhos e deixem as sobras a seus pequeninos. Eu, porém, com a minha justiça, verei a tua face, e ao despertar, me saciarei com a tua presença. No próximo episódio vamos ler Êxodo 1 e 2, Levítico 1 e o Salmo 44. Deus abençoe a todos e até lá. Tchau! Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.